Bom dia, irmãos e irmãs. Nesse início de semana abençoado, vim aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu ordenei que não comeste? Essa mensagem tem como tema falar sobre obediência e para você se responsabilize pelos seus erros. Essa mensagem aqui é uma mensagem bem conhecida que fala sobre a queda do ser humano, né? No jardim do Éden, qual Adão e Eva comeram do fruto proibido, né? E quando Adão comeu ali, e Eva comeu o fruto proibido, eles tiveram ali o conhecimento do bem e do mal e se viram nu, né? E se envergonharam daquilo ali, se esconderam como pudesse se esconder de Deus, né? Então aqui essa mensagem, ela ilustra um pouco dos dias de hoje, que as pessoas às vezes tentam esconder os seus erros, esconder os seus pecados, mas você consegue esconder as coisas do ser humano, mas Deus tudo vê, não tem como se esconder dele. Você pode se esforçar ao máximo, você não consegue se esconder de Deus. Então o primeiro tópico que eu venho trazer é sobre obediência, né? Deus deu uma ordem: não coma daquele fruto, de todas as árvores, todo o fruto do jardim comereis, mas se comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Então, essa mensagem, Deus deu uma ordem para que sejamos obedientes, né? Adão e Eva ali só teria que cumprir uma ordem de Deus, mas eles não cumpriram, deixaram ser aliciados pela serpente e comeram da árvore do fruto proibido. Deus, quando todo dia ele se apresentava no jardim para falar face a face com Adão, porém, quando ele foi ao encontro, Adão se escondeu, né? E Deus perguntou: por quê? Porque como que você sabe que você está nu? Quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei não comer? Deus já sabia que ele tinha comido, né? Porém, o que Deus espera de nós, é o outro tópico que eu quero entrar, é para que sejamos responsáveis pelos nossos atos, né? Se você errou, admita seu erro, se arrependa e não volte a cometer. Eu acredito que quando Deus perguntou a ele, já sabendo, o que ele esperava era que Adão assumisse seu erro. Mas qual foi a resposta de Adão e Eva? Adão respondeu para Deus: foi a mulher que tu me deste que me deu para comer. E a mulher respondeu: não, foi a serpente que me fez comer. E a serpente provavelmente estava ali: não, mas eu não comi nada. Então assim, eu creio que Deus esperava que ele falasse: pô, Deus, me perdoa, eu sei o que o Senhor me falou, mas eu fui fraco, sou frágil, sou falho, pecador, me perdoa, me desculpa por eu ter feito isso, eu não quero mais voltar a cometer esse erro, né? Não, mas é o que fazemos hoje em dia, ao invés de reconhecer os nossos erros, por mais que, né, nos deixe envergonhado ali no momento, mas é o correto. Seja no seu trabalho, né, seja onde for, se você errou, assuma seu erro, mas o normal é o que? Apontar o dos outros para se defender e cobertar o seu erro, né? Se você fala assim: pô, quem foi que deixou isso aqui? Aí a pessoa responde: ah, fulano de tal deixou aquele negócio lá, ó. Não, mas a pergunta foi quem deixou esse negócio aqui. Mas o normal e o natural do ser humano é apontar os erros dos outros, né? E quando você aponta os erros dos outros, você fecha os olhos para o seu. E aí o que vai acontecer? Você vai continuar errando, vai continuar vivendo a vida de pecado, né? Então que através dessa mensagem aqui, venhamos aí fazer uma autoanálise e parar de apontar e observar o erro dos outros, ou apontar o erro dos outros, e buscar identificar os nossos erros. Se você não está conseguindo, pede a Deus para te mostrar, né? Porque o que Deus espera de nós é que venhamos
nos arrepender e reconhecer os nossos erros. Davi foi o segundo o coração de Deus porque ele reconheceu os erros dele, né? Diferentemente de Saul, que cometeu um erro e não reconheceu o seu erro. Pelo contrário, foi consultar uns adivinhos na época. Davi errou muito mais que Saul, se você pegar a história da Bíblia aí. Mas Davi, sempre que ele errava, ele se arrependia, ele pedia perdão a Deus, ele se humilhava, e ele era um rei, né? Imagine um servo seu chegar para você e falar: rei, você está errado. Ele fala: o quê? Como que você se ousa falar que o rei está errado? Prende ele, porque ele era rei, ele devia mostrar para os outros que ele era um homem reto, correto, mas ele era falho. Toda vez que ele errava, ele não se omitia, né? E não escondia, ele se rasgava seu coração, né? Pedia perdão a Deus, pedia misericórdia a Deus, pedia que Deus castigasse ele, mas que não afastasse dele a tua presença. Então que essa mensagem aí venha trazer para alguém aí uma reflexão, né, de reconhecer os seus próprios erros. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Somente houve um que esteve aqui na terra perfeito, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, reconheça seus erros, seja obediente. A primeira lição dessa mensagem é ser obediente, né? Mas se mesmo você buscando ser obediente, você falhar, busque se arrepender, busque reconhecer, né? Fala: pô, realmente eu não devia ter feito isso, me perdoa. Fala com seu irmão: pô, irmão, desculpa por ter falado isso com você. Não tenta justificar, não. Não, eu falei isso com você, mas por que você falou isso? Reconheça o seu erro, que automaticamente quando você reconhece o seu erro, a outra pessoa vai fazer uma autoanálise dela, né? Eu tenho uma experiência que eu passei aqui. Eu estava andando de carro, e aí quando eu foi um lance rápido, eu fui mudar pro lado de lá, eu olhando no meu retrovisor, não vi ninguém. E quando eu fui jogar pro lado de lá, veio uma moto voada. Eu ia voltar, mas ele cortou pro outro lado, eu continuei. Mas isso ele veio esticando, eu parei no sinal, eu falei: ele vai vir atrás de mim. Eu já baixei o sinal. Quando ele chegou, eu falei: pô, irmão, me perdoa, cara. Eu olhei no retrovisor, eu não vi ninguém, mas eu devia ter jogado a seta. Eu não joguei a seta, foi um lance rápido, mas eu errei. Me perdoa, pô, me desculpa, eu tô errado. Aí ele: pô, não sei o que, aí ele pensou bem, pô, mas também eu tava vindo voado. Ou seja, eu vi que ele veio muito voado, mas eu não quis justificar o meu erro com um erro dele. Eu declarei que eu estava errado, pedi perdão a ele no sinal, e aí quebrou ele, porque ele veio já com espírito de contenda para querer bater boca, e através do reconhecimento do meu erro, ele reconheceu o erro dele. Então aqui assim seja. Se errou, peça perdão, peça desculpa, não tenta justificar o seu erro não. Eu poderia muito bem tentar justificar o meu erro quando eu falei que eu olhei no retrovisor e ele apareceu muito rápido, porque ele estava vindo muito rápido. Mas eu errei também, então eu devia ter jogado a seta, por mais que foi rápido. Foi um lance rápido, eu olhei no retrovisor, eu fiz o certo, olhei no retrovisor, mas eu tinha que ter jogado a seta. E eu não joguei, e assim eu reconheci o meu erro, e através de eu ter reconhecido o meu erro, ele reconheceu dele, e não teve discussão, não teve bate-boca, saímos dali tranquilos os dois. Então, irmãos, pense nisso. Quando errar, reconheça o teu erro, não tenta justificar não. Às vezes eu sendo muito sincero, às vezes é vergonhoso você reconhecer um erro, né? Você admitir que errou. Mas, cara, isso daí como é que eu posso dizer? Isso é uma virtude que Davi nos ensinou, tá? Então, através dessa mensagem, seja obediente e se responsabilize pelos seus erros, tá? Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, tchau, tchau.